grupo de atividades começou e o companheiro Baldo sentia necessidade da gente se encontrar mensalmente e se falar, né? E trazer construções para o leonismo mensalmente. Então, eu falei para o companheiro Baldo e ele comprou a ideia desses encontros mensais, pensando na questão das causas globais. E nós vamos começar no mês de novembro com a causa global do diabetes. A princípio, eu tinha começado com o companheiro Tadeu, né, para falar sobre a questão da diabetes, de uma forma da medicina, conversar sobre diabetes de uma forma que todos entendessem. E daí me veio a ideia de chamar a companheira Araída, que é do nosso, né, dos nossos caçulas, companheiro do Palmas de Jalapão, que é uma doutora em nutrição humana e sempre, há muitos anos, tem nos trazido informações, né? Eu sempre escuto sobre as informações sobre diabetes a partir dela. Daí eu falei assim, não, vamos juntar os dois, uma parte de medicina, né, da questão da doença e a parte do que fazer para não ficarmos tão enlouquecidas em relação à diabetes. E daí veio a ideia e o companheiro Baldo abraçou e nós criamos esse projeto, né, que nós vamos fazer mensalmente as causas globais e as ideias de Lions, né, as ideias dos leões e os projetos que estão acontecendo com as causas globais de Lions Internacional. Não só fome, diabetes, visão, câncer infantil, meio ambiente, e todas as causas, as 5 causas globais, mas também as causas de catástrofes e juventude que a fundação, né, que está querendo agregar junto com que é a nova visão de Lions Internacional, de agregar as catástrofes e a juventude dentro dessa questão de Lions Internacional como foco dos novos projetos de Lions Internacional. Então, nós vamos juntar as 5 causas globais mais as causas globais da nossa fundação, juntar tudo e vamos discutir mensalmente, trazer ideias, trazer o que tem de novidade de subsídios de Lions Internacional, trazer ideias do que Lions Internacional está pensando e o que os leões estão projetando, o que os leões estão trabalhando nisso, para dentro das nossas causas globais. E foi isso o foco que eu passei para o companheiro Baldo, que ele abraçou que nós estamos trazendo para o nosso grupo de trabalho de atividades leonísticas BR. Esse grupo funciona há mais de ano e nós estamos muito empenhados, cada vez ele tem crescido mais em relação a trabalhos e a projetos, e eu estou muito feliz por participar dele. Hoje nós vamos tratar sobre a causa global da diabetes, né, trazendo para vocês a questão da diabetes, pela visão de medicina do companheiro Tadeu e da companheira Araída sobre a questão da nutrologia. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos, né, já que eu expliquei toda a nossa função e a nossa intenção como grupo de atividades Leonística BR. Agradecer a presença de todos e pedir para que a gente nos coloquemos em posição de respeito, cada um com a sua crença, para que a gente faça uma invocação a Deus nesse momento, para agradecer principalmente a nossa vida e por estarmos aqui. Senhor, nós nos agradecemos por estarmos aqui reunidos, por nos conhecermos melhor e estarmos pensando no bem e no futuro da nossa nação e do nosso bem-estar como cidadão. Abençoe a cada um e a família de cada um que está aqui presente, que nós possamos aprender cada vez mais a servir o nosso próximo, a servir as nossas comunidades e a servir os nossos clubes. Assim seja. Assim seja. Então, eu gostaria de passar a palavra. Gente, boa noite. Dia 14 de novembro, hoje, é o Dia Mundial da Diabetes. Um dia que o Lions também abraçou como
causa global. Então, vamos começar. O corpo se alimenta principalmente de duas substâncias. Ele se alimenta de açúcar, que é a glicose do nosso organismo. Os açúcares são carboidratos cristalizados, comestíveis, adocicados. Então, sacarose, lactose, frutose, tudo isso é açúcar. O amido ingerido, nós comemos pão, batata, arroz, todo o amido, ele é transformado em glicose pelo organismo, ele precisa da glicose. E a segunda substância que nós havíamos falado era o oxigênio, que está no ar. Esse é muito fácil, ele está aí para todo lado. Esse açúcar que nós estamos falando, eles são transportados pelo sangue e distribuídos pelo organismo para todo o organismo. E por quê? Porque as células transformam açúcar e oxigênio juntos em energia. Na realidade, nós somos energia, nós precisamos de energia. E essa energia para quê? Para viver, para festejar, trabalhar, movimentos, todas as nossas ações que nós fazemos, nós estamos gastando energia. E essa energia vem de oxigênio e glicose, tudo. E para que isso aconteça, o açúcar que está no sangue, ele tem que ir para a célula que tem esse laboratório de transformação. E ele não consegue passar sozinho. Aí o organismo utiliza um transportador que é chamado de insulina, que, por sinal, está fazendo 100 anos que ela foi descoberta. Ela foi descoberta em 1921. Está fazendo 100 anos que a insulina foi descoberta agora. Então, imaginemos aí como é de 1921, vamos pensar nos nossos caminhõezinhos bem velhos. É a insulina limitada que está transportando glicose para o nosso organismo. E como que se faz isso? A glicose sai do sangue, é transportada pela insulina para o interior da célula. Vocês estão vendo aí uma célula. E essas glicoses, essas moléculas de glicose com o oxigênio, ela vai na célula produzir energia. E essa é a nossa energia. E o que é essa insulina que foi descoberta em 1921? É uma substância que é produzida no organismo, produzida no nosso pâncreas. E tem por finalidade colocar a glicose dentro da célula para produzir essa energia que nós acabamos de falar. Pois bem, esse nome insulina vem de ilhas. E quem descobriu pôs o nome de insulina de ilha. Porque a insulina, vamos falar alguma coisa mais técnica, que eu tinha jurado para mim mesmo que eu não ia falar, mas tudo bem, ela é produzida no pâncreas pelas ilhotas de Langerhans. Como são ilhotas, veio o nome de ilha insulina, veio nessa linha aqui, que foi colocado o nome da insulina. E se faltar, as células morrem por falta de energia e o sangue, por outro lado, vai se encher de glicose que não vai poder entrar na célula. Daí nós vamos começar a falar em diabetes. O que é diabetes? Uma doença que ocorre quando o organismo produz pouca insulina. Aí nós vamos falar no tipo 2, que nós temos dois tipos de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ou quando o organismo não produz nenhum tipo de insulina, que é a diabetes tipo 1. A produção de insulina ela pode diminuir ou parar por sobrecarga do pâncreas, que termina por não conseguir atender a demanda do excesso de açúcares doce, tem alguém que está me ouvindo, ou por influência de fatores genéticos. Esse pâncreas, esse órgão, é responsável pela produção da insulina. E a quantidade? A quantidade produzida ela vai depender do quanto que eu ingiro de glicose, do quanto que eu ingiro de açúcar. O que eu estou transformando de glicose que precisa ser carreada para dentro das células? Quanto mais açúcar, quanto mais glicose a gente come, mais trabalho o pâncreas tem. O pâncreas tem que trabalhar para produzir insulina para fazer esse carreamento. E daí os nossos dois tipos de diabetes, que eu falei, a tipo 1 e tipo 2, elas têm dois fatores em comum, que é o excesso de açúcar no sangue e a deficiência ou ausência da produção de insulina. Isso é diabetes. A diabetes tipo 1, nós vamos encontrar nas crianças, a criança e o adolescente. Ela é uma doença autoimune. Os anticorpos atingem
as células produtoras de insulina, então não vai produzir insulina, e nós vamos ter todo aquele organismo de falta de insulina. É o que nós chamamos de diabetes juvenil ou diabetes tipo 1. É uma parada de produção de insulina do pâncreas. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, os casos de diabetes tipo 1, essa juvenil, elas representam de 5 a 10% dos casos, do total dos casos de diabetes. Outra coisa importante do diabetes tipo 1 é que ela costuma aparecer durante a infância e pode ser diagnosticada na adolescência e muito raramente na idade adulta, mas ela pode demorar a se manifestar. A diabetes tipo 2 é crônica, que pode ter origem genética, mas que na maioria dos casos está relacionada ao estilo de vida. Representa 90% dos casos de diabetes e vem aumentando muito rápido nos últimos anos devido a alterações do estilo de vida nosso. Alimentação inadequada, sedentarismo, o tal do self-service, do food, não sei o que lá mais, que a gente come com facilidade, que é tudo muito mais fácil, pegar um pão com um cachorro quente, encher de maionese. Então, essas coisas sobre isso, eu não vou passar por isso aqui. E aí o pâncreas que está produzindo insulina, ele começa a produzir insulina de uma forma insuficiente. Vamos imaginar que o pâncreas vai cansando. Ele está produzindo, mas você está abusando do pâncreas. Você está fazendo ele trabalhar além da capacidade dele. E com isso, o organismo termina criando uma resistência à insulina. Aí nós vamos ter que ter outros cuidados, porque a nossa insulina passa a ser insuficiente. Nós temos uma influência genética, sim, que se agrava e que aparece muito mais na vida sedentária e obesa. Esse é o grande problema do diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é aquela que nós falamos que vai aparecer na idade adulta. É a nossa por problemas alimentares. Essa é a diabetes tipo 2. Ela está se tornando, num tempo mais recente, também uma doença de crianças, porque nossas crianças também estão sedentárias, o dia inteirinho em frente aos joguinhos de computador, estão engordando e comendo o alimento industrializado e aquele que ele pode pôr de lado do computador para ficar comendo enquanto joga. E isso tem tornado a diabetes tipo 2, ela está descendo na faixa etária, porque o erro alimentar está grande, o sedentarismo está grande. Então, nós temos hoje, o que antigamente você falava, um jovem tinha uma diabetes, você fala, não, é infanto juvenil, é diabetes tipo 1. Não, hoje ele pode ter uma diabetes tipo 2. E no período pandêmico, agora, de 2 anos para cá, nós tivemos um aumento significativo do diabetes tipo 2, muito grande. Pois bem, o diabetes tipo 2 é mutilador e um matador silencioso. É esse o grande problema do diabetes. Ele é um matador silencioso. Quando a gente não está sofrendo, a gente não liga, não é verdade? Só quando causa sofrimento que se agrava. E quando ela agrava que a gente vai olhar, mas aí já tem um estrago muito grande. Nós não damos importância à diabetes. Essa é a grande verdade. E se alguma pessoa que nós... O que nós fazemos? Nós nos enganamos dizendo, fulano abusou, fulano faz isso. Mas a gente não está se olhando. Nós, de um modo geral, a nossa quase totalidade, nós estamos sedentários, estamos nos alimentando erradamente e a gente não quer acreditar porque não acontece nada. Aparentemente não acontece nada. Pois bem, então isso é diabetes. De um modo geral, parece simples. Eu tenho uma insulina que vai passar para levar minha glicose para dentro da célula, vai transformar em energia, às vezes ela vai faltar, tudo bem. Mas onde é que o Lyons entrou aí para abraçar essa causa? Tudo pareceu muito fácil ir atrás. Por que Lyons abraçou essa causa da diabetes? Nós vamos ver agora pela estatística. Olhem só, em 2020, morreram 4.200.000 pessoas no mundo por diabetes.
Ou seja, 11.506 pessoas por dia, e se vocês quiserem mais além, 8 pessoas a cada minuto, 480 pessoas por hora. Essa é a estatística cruel da diabetes. Mas como ela é silenciosa, vai matando, ela em si ela não é, ela causa problemas para nos matar. Mas essa é a estatística que não tem como fugir. 480 pessoas por hora morreram de diabetes no ano passado. E vamos transformar isso no Brasil, 2020 ainda. Nós temos registrados 135.200 pessoas, ou seja, 371 pessoas morreram por dia no Brasil por diabetes. A cada 4 minutos, uma. Então, isso não é pouco. E isso é uma causa global que o Lions assumiu, porque ela está dessa forma e se tornando maior. Tenham certeza que 2021 vai ser maior, porque ela é progressiva, todo ano ela aumenta. Esse ano nós estamos mais sedentários, esse ano nós estamos mais obesos, esse ano nós temos mais condições dela nos buscar. O aumento também é significativo no período pandêmico. Essa é a estatística mais cruel quando a gente vê esse tanto de morte por diabetes. Enquanto nós estamos conversando aqui, já morreu gente demais por diabetes no mundo. A Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, a SBRV, ela tem uma estimativa que ela trabalha assim: nós temos 15.600.000 brasileiros diabéticos, aproximadamente. Isso corresponde a 7 a 8% da população brasileira é diabética. Desses 15.600.000 diabéticos, 50% nem sabem que são diabéticos. Ou seja, nós temos 7.800.000 pessoas, aproximadamente, 8 milhões de pessoas, que são diabéticos e não sabem que são diabéticos. E os que sabem, aquela outra metade, 4 milhões daqueles 7.800, daqueles 8 mil que sabem, eles tratam a doença de forma inadequada. Eles não procuram uma assistência do nutricionista, do médico, do nutrólogo, eles não procuram porque... o que ela faz comigo? Subiu minha glicose? Aquele médico é chato, ele deu 200 de glicose, ele me deu um monte de coisa para fazer. E 6 milhões vão desenvolver alguma forma de cegueira. 6 milhões. Atualmente, nós temos no Brasil um potencial de diabéticos, dos quais 6 milhões vão desenvolver uma forma de cegueira. Eu estou falando do mundo, não. Eu estou falando de 6 milhões no Brasil. É o potencial. Só a título de curiosidade. Na cidade do Recife, em 2005, um grupo de programas de saúde da família fez um levantamento para ver como é que estavam os pés diabéticos, como é que era. Então, veja bem, na cidade do Recife, em 2005, 9% dos diabéticos cadastrados tinham pé diabético. Continuando nossos dados ainda. A nefropatia. Então, a gente fala, diabetes, aumentou o açúcar no sangue. Tá? A diabetes dá um pé diabético. Sim. A diabetes dá cegueira. Sim. Então, vamos continuar. O que mais que ela faz? A nefropatia diabética. A nefropatia diabética vamos falar assim de um modo bem grosseiro, nós adoçamos o nosso rim e ele não vai conseguir trabalhar. Insuficiência renal crônica. Os diabéticos tipo 1, que é o infante juvenil ou as criancinhas, 30% a 40% deles podem ter uma nefropatia diabética. E a tipo 2, de 25% a 30% uma nefropatia diabética. E lembrando que a nefropatia, ela não tem cura. O rim, ele é agredido e aquilo não retorna. Uma grande parte das pessoas que têm nefropatia diabética, ela vai fazer hemodiálise o resto da vida. Então, se ele for uma pessoa de 30 anos, 40 anos, é claro que a vida dele vai diminuir também. Mas até que ele vá a óbito, ele vai fazer hemodiálise. E a gente não tem parado para pensar nessas coisas que a diabetes faz com a gente. Isso é muito grave.
E é por isso que a gente vê claramente por que isso é uma causa global. Por que o nós servimos, de repente, resolveu servir especificamente diabetes? É esse quadro horroroso que nós estamos vendo. A neuropatia diabética também. Esse tem 150 mil novos casos por ano no Brasil. É outra patologia que não tem cura. Causada pela diabetes, não vai curar mais. Você vai tratar o resto da vida para ter uma vida melhor. Então, a pergunta é, aonde que nós vimos um caminho livre para a diabetes? Não tem, ela está interferindo em tudo. Mas, como ela é silenciosa, eu continuo dizendo, a gente não dá a mínima para a diabetes. A gente não dá a mínima para uma glicemia que está aí 150, 200, 300, 400, assustadoramente, tem umas por aí. E hoje já tem até um troféu, não? O doutor me falou que eu sou pré-diabético. As pessoas enchem a boca, às vezes, para dizer isso. E, às vezes, dói. Porque ele está num caminho que não vai sentir nada, mas é complicado. Então, é por isso essa doença, ela vem crescendo, crescendo, e nós não estamos dando a mínima. É o nosso inimigo silencioso. Desregrada, está ali naquela obesidade, sedentarismo, e a gente, na hora, não vai acontecer nada. Depois que vai ter um monte de problema. E se a fonte de tudo são alimentos, nós temos que procurar entender, porque isso é de importância para nós, é vital importância. E por isso que agora nós vamos continuar a nossa apresentação com a nossa companheira, professora doutora Araída, do Lions Clube de Palmas de Jalapão. Doutora Araída, o que eu tinha que falar era esse pouco, a sala é sua. Obrigada, companheiro. Parabéns pela sua excelente explanação, muito esclarecedora, muito importante, né? Nós entendermos esse processo agora no primeiro momento. Então, companheiro, primeiro eu quero agradecer à companheira Viviane, nossa PDG, companheiro Tadeu, pelo convite, pela oportunidade, né, de o nosso clube ser um clube tão jovem, né, só 2 meses, e já podermos contribuir a nível nacional, contribuir com vocês, companheiros de grande renome dentro do leonismo. Então, para a gente é uma alegria, uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses cuidados nutricionais que nós devemos ter com o diabético. A parte aqui da definição, o companheiro já colocou bem, já explicou muito bem. Então, o que seria o diabetes? Seria a incapacidade que a insulina tem de exercer suas funções. Então, a insulina é um hormônio que é produzido no pâncreas e ele tem como função básica, dentre várias funções, transportar a insulina do meio extracelular para dentro da célula. Então, eu falo sempre assim que é um mecanismo. Então, se nós pensarmos aqui, que nessa cabeça aqui que eu coloquei nessa foto, fosse uma célula, e a insulina fosse aqui esse computador, então que ele vai acoplar, tá? Então, ele tem que acoplar bem justamente, bem adequadamente, para que ela consiga pegar essa glicose que está aqui e leve para dentro da célula. Se isso não for possível, você vai acontecer o quê? A glicemia, essa glicose vai ficar circulando. E essa glicose circulante no organismo é que causa vários problemas, como o companheiro colocou. Como que nós podemos fazer esse controle da glicemia capilar? Então, para o diabético tipo 2, você faz ao menos uma vez ao dia, e o tipo 1, você pode fazer vários controles. Se o paciente utiliza insulina e se ele utiliza algum medicamento para controle dessa glicemia. Às vezes, tem paciente que utiliza insulina, 2 tipos de insulina, tem paciente que utiliza uma insulina e um medicamento, tem paciente que só utiliza medicamento. E no ambulatório, que é esse paciente que é o nosso público, né, de Lions,
A maioria desses, quando nós fazemos campanhas, então nós temos um público de pacientes que já são ditos diabéticos, que nós temos que fazer controle da glicemia, e além desse controle, para nós fazemos esse controle, nós estamos prevenindo, por exemplo, a retinopatia diabética, a nefropatia, e além desse controle, nós temos também que fazer a prevenção desses pacientes. Então, para que indivíduos que são obesos não desenvolverem o diabetes. Então, nós precisamos, nesse sentido, nós temos orientação nutricional, estabelecimento de uma dieta associada a uma atividade física, é a terapia de primeira escolha. Então, uma coisa que é muito importante nós, companheiros, passarmos para as pessoas, estarmos cientes que o indivíduo que é diabético ou que ele é obeso, para ele prevenir o diabetes, não existe, não tem como fazer se ele não associar uma atividade física e uma dieta. Se ele aderir à dieta, mas é sedentário, vai ser difícil. Se ele faz uma atividade física, mas come de tudo, todos os doces, vai ser muito difícil ele conseguir ter essa redução de peso, tá? Então, tem que ter esse casamento, que eu faço então que é essa associação, que não pode ter uma dissociação em nenhuma hipótese da atividade física e da dieta. Por quê? Quando você aumenta a sensibilidade à insulina, se você faz a dieta e uma atividade física, quando você aumenta essa sensibilidade, você melhora a ação dessa insulina, tá? Com isso, você baixa os níveis plasmáticos de glicose no sangue. O indivíduo também que tem muita gordura visceral, hoje é muito comum a esteatose hepática, tá? E cada vez mais tem se observado, os estudos têm demonstrado que a esteatose hepática, aquela gordura que tem aquele acúmulo de gordura no fígado, ela contribui para aumentar a resistência à ação da insulina. Então, facilita com que esse paciente tenha diabetes, né? Facilita esse. Então, essa redução da gordura visceral é como? Redução de peso. Reduzir o colesterol ruim, que é o LDL, e os triglicerídeos. Um nutriente, um alimento que causa grande impacto nos triglicerídeos, que é uma fração do colesterol, é o quê? São os açúcares. Então, é importante porque o excesso de açúcar, esse excesso de glicose circulante no organismo, ela vai ser depositada depois na forma de gordura. Então, vai aumentar o triglicerídeo, né? E aumentar o HDL. O HDL é o colesterol bom. E como é que a gente consegue aumentá-lo? Fazendo atividade física e usando azeite de oliva extra virgem. Então, do ponto de vista de alimentação, seria eu utilizar azeite de oliva extra virgem associado a uma alimentação balanceada, equilibrada, tá? E fazer uma atividade física. O tratamento ambulatorial, então, eu vou ter planejamento alimentar, a insulina, o medicamento e programas de atividade física. Então, é importante essa parceria nossa de Lions com essas unidades básicas de saúde. Aqui eu coloquei para vocês sobre o manual de contagem de carboidrato para pessoas diabéticas. Esse manual, ele tem lá no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, se alguém tiver interesse, quiser pegar esse manual. Mas, assim, o que eu vou falar para vocês sobre o manual? Esse manual, ele precisa de um profissional nutricionista para calcular essa dieta, porque quando a gente faz contagem de carboidrato, tudo que você come tem que ser minimamente pesado e calculado as quantidades, para você comer e utilizar a quantidade de insulina adequada para que realmente faça, para que se tenha aquele efeito desejado, que é o quê? O controle da glicemia. Não é que o paciente tenha hipo e nem hiperglicemia. Então, é uma terapia que a gente fala que é uma terapia intensiva. Uma contagem de carboidrato, o paciente precisa de um endocrinologista, de um nutricionista com ele, e quando começa a fazer esse tratamento, normalmente o endocrinologista pede para o paciente ir à clínica dele quase que diariamente, durante assim, 30 dias, para ir fazendo ajuste na dose de insulina, no tipo de insulina e na alimentação. Então, é médico e nutricionista conversando quase que diariamente para fazer esses ajustes na dieta, e aí sim, o paciente conseguiu controlar a glicemia fazendo contagem de carboidrato. Todos os pacientes, eles devem ter um peso saudável, né?
controlar a pressão arterial, verificar, controlar se tiver uma insuficiência renal e a dislipidemia. E outra coisa muito importante são as recomendações nutricionais relacionadas à proteína. Tem muitas pessoas que acham que consumir muita proteína, muita carne, muito queijo, por não ter glicose direto, eu vou conseguir controlar melhor minha glicemia. Fazer uma dieta, por exemplo, low carb, que está na moda. O pessoal fala, vou comer só proteína e gordura, não vou comer carboidrato. Está errado, não pode fazer isso. Tá? Não se deve consumir a proteína para tratar a hipoglicemia, porque a proteína ela não aumenta a glicemia rapidamente. Não se deve consumir a proteína para prevenir. Aqui, ó, eu vou comer só um bife grande para eu não ter hipoglicemia noturna e vou aplicar insulina. Não pode acontecer isso. Todas as pessoas que utilizam insulina, ela tem que ter uma bala, um doce na cabeceira. Se ela acordar sentindo mal, tem que comer aquele doce imediatamente, tá? E aí, a proteína, você tem que ter cuidado também, porque proteínas, por exemplo, de carne vermelha, tem muita gordura saturada. Alimentos processados, aqui, ó, que é por exemplo, de um presunto, queijos curados, linguiças, tem muitas substâncias que são conservantes, que faz mal, que já vai causar também outras doenças, tipo câncer, no nosso organismo, e que aumenta também muito o colesterol. Então, esses indivíduos, eles têm uma sensibilidade muito maior ao aumento desse colesterol, dos triglicerídeos e desenvolvimento de outras doenças crônicas, como, por exemplo, o ácido úrico elevado. Tá? Você tem um aumento dessa purina. Então, é importante que faça uma restrição e ter um cuidado com relação a essa dieta. Com relação às fibras alimentares, os alimentos e fibras solúveis também, que a gente pode comprar em farmácias, vem uns sachês de 5 gramas de fibra, ou então umas latinhas, você compra um medidor de 5 gramas. A recomendação para o diabético é de 30 a 50 gramas. Por quê? Quando você ingere a fibra junto com o alimento, ela diminui a absorção da glicose. Só que nós temos que ter atenção a quê? Por exemplo, um indivíduo que já tem anemia ferropriva, ele tem dificuldade, ele precisa de mais ferro. Se ele ingere muita fibra junto com a carne, por exemplo, vai diminuir a absorção desse ferro. Então, nós temos que ter esse cuidado, que horas, quando tem que ingerir essa fibra. Agora, uma recomendação que todos nós podemos fazer para todas as pessoas é, quem é diabético, usar 1 colher de sopa de farelo de aveia na comida, no almoço e 1 no jantar. Por quê? Você aumenta a fibra da dieta, a aveia ela ajuda a reduzir essa glicose, tá? Como é que ela vai ajudar? Porque ela vai diminuir a absorção da glicose lá no intestino, porque quando a aveia, essa fibra, ela liga a glicose, e aí quando você evacua, a glicose vai sair nas fezes. E quando você ingere muita fibra, você evacua diariamente. Você tem que ingerir fibra e tomar água. Quando você evacua diariamente, você previne algumas outras doenças, né? Intestinais, tipo câncer do colo retal, e a fibra também vai fazer com que esse nutriente não fique dentro do organismo. Então, vai diminuir a absorção dele. Recomendação, assim, que é muito importante com relação aos edulcorantes, que são os adoçantes, né? Também é muito importante nós esclarecermos a população que adoçante, ele pode ser utilizado para adoçar e deve ser utilizado quando o paciente, a pessoa, tem a necessidade de adoçar o alimento. E para as pessoas muito leigas, sabe? Quando a gente faz uma ação, o que a gente observa? Tem pessoas que acham que o adoçante deve ser utilizado porque você é diabético e é como se o adoçante fosse um medicamento. Não sei se vocês estão me entendendo. Que se eu utilizar adoçante, eu vou manter minha glicemia baixa. E isso não tem nada a ver. A orientação, a melhor orientação é o paciente utilizar, comer os alimentos sem precisar usar açúcar e sem usar adoçante. Por quê? Eu vou falar agora, no próximo slide, eu vou falar dos edulcorantes, das vantagens e das desvantagens deles.
Então, o paciente que é diabético, ele não precisa usar adoçante. Ele vai usar o adoçante se ele tiver a necessidade de adoçar aquele alimento. Aí ele te utiliza o adoçante. Por exemplo, um suco de abacaxi. Não tem. A maioria das pessoas toma um suco de abacaxi sem precisar adoçar, então não precisa colocar adoçante. Tá? E esses adoçantes, eles podem ser naturais ou artificiais. E aqui nós temos vários tipos de edulcorantes. Então, que a gente vê. Então, claro que aquele edulcorante que é o melhor, ele está na moda, ele sempre se torna um pouco mais caro. Mas, por exemplo, sacarina e ciclamato, que é aquele transparente que a gente chega no supermercado, tem aqueles frascos, tem diversas marcas e ele é transparente. Aquele edulcorante, ele não tem caloria nenhuma, só que ele tem sódio. Então, se nós pensarmos que a maioria dos pacientes tem hipertensão arterial ou eles têm susceptibilidade a desenvolver hipertensão arterial, eu tenho que reduzir o sódio. Então, a sacarina e o ciclamato, a gente fala que não utiliza. E hoje, a sacarina e o ciclamato, eles estão dentro do grupo de alimentos que tem um grande potencial carcinogênico de causar câncer. Então, são tipos de adoçantes que não devem ser utilizados, sacarina e ciclamato. Às vezes, as pessoas se referem assim, a marcas. Sacarina e ciclamato não são marcas. Sacarina e ciclamato são tipos de edulcorantes, tá? Um natural que o pessoal utiliza muito aqui no Brasil é a estévia. Para quem gosta, pode ser uma boa opção. A sucralose, tá? Esse calórico aqui é porque, assim, ó, em 10 gotas vai ter uma caloria, vai ser um pouquinho de caloria para o paciente. Então, vai ser assim, ela é insignificante, se você comparar com o açúcar. Está na moda agora o xilitol e o eritritol. Para os diabéticos, o eritritol e o xilitol, eles têm uma quantidade importante de calorias. Então, eu acho interessante não estar utilizando para um diabético xilitol e eritritol no momento, porque não tem tantas pesquisas ainda falando que é ótimo, maravilhoso. Então, eu recomendaria a estévia e a sucralose, tá? Outro ponto muito importante é a questão dos rótulos, a leitura dos rótulos. Nos alimentos, nós vamos ter que... Eu vou pegar até aqui deixei aqui até uma lata de leite ninho. Eu não quero que você olhe as marcas, a gente não pode estar vinculando marca, mas só para mostrar para vocês, eu acho que dá para vocês verem aqui, né? Todo produto, ele tem uma informação nutricional, que é essa tabelinha aqui, mas o mais importante para um diabético é verificar os ingredientes, que é outro... São as letras tão pequenininhas. Essa lata aqui, por exemplo, ela é grande, e é uma letra tão pequenininha que é muito difícil a gente estar lendo. Então, nós temos que orientar sempre as pessoas a ler os rótulos. Então, nos ingredientes, nós vamos ler o que compõe aquele alimento. A composição daquele alimento vai me falar se eu posso ou não ingerir. Aí vai aqui, ó. Quem é diabético? Quem é diabético não pode consumir mel, não pode usar açúcar mascavo, açúcar invertido, sucralose. E aí a gente esbarra num problema que é o quê? Tem diversos tipos de, por exemplo, pão integral. E aí já criou um conceito que pão integral é o melhor alimento para tomar para os pacientes diabéticos. E isso não é 100% verdade, tá? O pão integral, a maioria das formulações que a gente fala, né, que seria o caso, a receita do pão integral, tem açúcar mascavo. Então, açúcar mascavo não pode ser utilizado. Então, todas as vezes que vocês vão comprar um alimento, você tem que olhar os ingredientes. Se conter açúcar mascavo, se for diabético, não pode consumir. Então, dentro da orientação de uma ação que a gente faça de Lions, é muito importante nós ensinarmos a leitura do rótulo e o que compõe nesse alimento que o paciente não pode comer. Por exemplo, existem algumas marcas que falam assim, ó, 0 de gordura trans, no rótulo bem grande na frente. Só que quando você lê ingredientes, tem gordura trans. E aí esse paciente não poderia ingerir. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês.
Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Se alguém quiser me encaminhar mensagem depois, perguntar algum material, pode ficar à vontade, que nós estamos aqui para tentar ajudá-los. Obrigada. Muito obrigada. Como companheira Araída, pela explanação. Eu vou abrir para 2 perguntas. Quem quiser levantar a mão aí para a gente fazer pergunta para um dos 2. Companheira Salete? Isso, Salete. Companheira Salete, por gentileza, pode fazer uso da palavra. Eu sou diabética e eu tenho uma série de dificuldades de alimentos, porque eu tenho vejo muito vídeo, converso com o médico e sobre uma alimentação. Aí eu fui numa nutricionista, ela tirou todas as frutas praticamente. Eu fiquei com limão e acho que coco. Como é que uma pessoa diabética sobrevive a isso? Essa é a minha pergunta. Olha, tá. A minha primeira orientação a você é que você deve procurar nutricionista especializada. Porque hoje se fala muito em retirar a frutose. Hoje a gente sabe que o excesso de fruta aumenta também a glicemia. O que seria um excesso de fruta? Seria aquele paciente, uma pessoa, você comer, por exemplo, no período da manhã, você faz café da manhã, aí você come um mamão. 10 horas você lancha e come 2 fatias de melão. Aí você almoça. Aí come uma laranja de sobremesa. À tarde você vai lanchar, eu vou comer novamente, por exemplo, 2 maçãs, ou repito as frutas que eu comi. Então, se você come mais do que 4 porções de frutas por dia, você realmente vai ter um impacto negativo na tua glicemia. Por quê? É muita frutose, porque a frutose também aumenta. Só que a frutose hoje, ela está sendo uma vilã, mas a frutose que mais causa impacto negativo na glicemia é a frutose dos alimentos processados, dos ultraprocessados. Então, na fabricação desses alimentos, nesses doces, se coloca muita frutose. Então, essa frutose que é maléfica e o excesso de frutas. Então, assim, eu acho que você deveria procurar uma nutricionista especializada na área de diabetes para você fazer essa orientação. Por quê? O profissional nutricionista, ele é um profissional da área da saúde, mas que nós temos diversas áreas. É como se você fosse, por exemplo, você precisa fazer uma cirurgia cardíaca e vai no ginecologista. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver você fazer cirurgia cardíaca e vai no ginecologista. Então, existem nutricionistas que trabalham, por exemplo, eu sou da área clínica. Eu sou especializada na terapia nutricional, na oncologia, tudo clínica. Trabalho há 20 anos dentro de hospital, com consultório. Eu, em nenhum momento, eu me sinto apta a, por exemplo, a fazer uma consultoria na merenda escolar, a ir para a cozinha, trabalhar, falar. Se eu for para a cozinha fazer, por exemplo, um almoço para 100 pessoas, vai faltar ou vai sobrar comida, porque eu não sei essa parte. Então, são áreas muito distintas dentro da nutrição. Talvez você pode ter ido numa nutricionista que não tem uma experiência, que não trabalha muito dentro da área da clínica. Então, você precisa procurar uma nutricionista da clínica que seja especializada em diabetes, nessa área, para te dar uma orientação melhor. Porque, realmente, se você ficou só com 2 frutas, não está certo. Não está correto. Ficou o coco e o limão. Vou procurar, com certeza. Isso. Com certeza. Obrigada, não está certo. Tá, Joia. Obrigada. Companheira Nasra, depois o companheiro Baldo. Com quanto tempo surge a diabetes e ela começa a causar assim, um dano forte? Para mim ou para o companheiro Tadeu? Acho que vai mais para o Tadeu, né? Tanto faz. Pode ser. A diabetes, ela não tem um prazo definido, vai depender do que você faz e das tendências genéticas, das condições do seu organismo. Dentro da medicina, não vejo estudo com prazo definido, vai surgir em tal dia.
Porque a diabetes juvenil é na infância, a outra à medida que a idade caminha e a gente está abusando. E tem os fatores genéticos influenciando isso. Não tem aquele, sim, eu fiz isso e em tanto tempo eu vou desenvolver uma diabetes. A gente não sabe. Tá. Não, por que a pergunta? Porque eu fui no oftalmologista essa semana e na minha família não tem ninguém diabético, então quer dizer, não é hereditário. O doce para mim é a última opção de alimento e ele diz que eu estou com a retina muito inchada e estou assim no ponto que ele não sabe por que eu ainda não dei um glaucoma. Mas então, como? Você é diabética? Você tem hemoglobina glicada alterada? Tá. Por que eu te fiz a pergunta? Porque eu fiz os exames no final do ano passado. Será que de lá para cá, assim, em um ano, deu e surgiu isso tudo? Não tinha nada? Não. Nunca tive nenhum sinal de diabetes. Realmente eu tive até que desligar aqui a câmera, porque eu não estou aguentando mais nem olhar assim, o computador. Então, companheira, eu concordo 100% com o que o companheiro Tadeu falou, realmente não existe dentro da área da saúde, né? Ter um cronômetro, mas assim, antes você não tinha, eu acho importante investigar algum medicamento que você possa ter tomado. Porque não tem tomo alguns medicamento nenhum. Não? Então, realmente, porque alguns medicamentos podem acelerar esse processo, né? Tipo corticoide, às vezes tem alergia, toma muito remédio para alergia. Mas foi nesse sentido. Eu acho nem para alergia, nem para nada. A única coisa que eu tomo é chimarrão. Se faz um ano que você fez seus exames, repita. Uhum. Eu vou repetir, porque o susto foi grande. Inclusive. Pode ser outra causa também que não tem relação com diabetes, né, companheiro Tadeu? É o que eu estou pensando. Eu estou pensando aqui que só pode ter sido Covid. Porque não tive nada, não senti nada, sabe? E foi assim, uma surpresa, porque eu levei meu marido para fazer exame, porque ele estava tendo um pouco de dificuldade nas vistas. E aí, de repente, a surpresa foi minha. Repita seus exames. Se não tiver nada, aí tem que ver outra causa. E quanto ao Covid, eu tenho me assustado no consultório com o tanto de coisa diferente que tem aparecido. E a gente aparecem umas coisas muito diferentes que não existiam. Que ele falou assim, seu Deus é muito forte, porque do jeito que você está aqui, pelo exame que ele fez, né, um exame assim, foi até particular e um exame caro, aí que eu não lembro o nome. Aí ele falou assim, olha, você não está cega, não sei por quê. Eu falei, como assim, moço? Então, exclua a diabetes de uma forma definitiva. Faça todos os seus exames, que aí, se não der nos exames de novo, não é isso. Tem que achar a causa. Companheiro Baldo? A minha pergunta seria para o companheiro Tadeu, a respeito qual o valor que a gente pode considerar que é diabético, pré-diabético, um teste de glicemia, qual é esse número mágico aí? O número mágico. O número mágico, oficialmente, normalmente é 99. E as pessoas consideram assim. Aí depois a companheira Laída quer até que ela complemente. Até 99, que era o 100 antigamente. Baixou 1, eu não sei até hoje porque que baixou esse 1. É 99. De 99 a 126, é o que o pessoal vive falando aí do pré-diabético. Quer dizer, você tem uma glicemia elevada, mas você não é um diabético. E é a fase mais importante que eu acho das pessoas se agarrarem no nutricionista, no nutrólogo, que a coisa está desambando por aí. E acima de 126, aí que eles começam a fazer os exames de taxar realmente, mas aí não pode ser só um exame, você tem que fazer e repetir para ver se é aquilo mesmo. Daí do 126 em diante, aí você vai começar a ser rotulado de diabético. Eu sou contra rótulos, em todo lugar. Mas se você deu, por exemplo, 200, fez outro, deu 170, aí o que vai te rotular de diabético está certo. Mas, por exemplo, deu 112.
Então, vamos esperar se foi erro alimentar ou o que foi. Vamos repetir. Deu de novo, vai lá no nutricionista, que são os que mais entendem para resolver sua vida. Isso daí seria com jejum, né? E se for, Glicemia de jejum, que é isso, E depois do jejum... Aí... Nós temos ainda a glicemia pós-prandial, que é aquela que você faz depois da refeição. Aí ela muda. Esses exames que a gente faz nas campanhas do Lions, é bom sempre que tenha um nutricionista, ou um nutrólogo, ou um médico para explicar isso, que às vezes a pessoa vai fazer uma campanha num terminal de ônibus, a pessoa almoçou, pegou o ônibus, ele vai fazer uma pós-prandial. Aí você não pode falar para ele que ele é um diabético. E nesse caso aí, teria algum número, mais ou menos, também? Você fala para... Depois da refeição, tem algum valor? Ela vai subir para 140, 150, acho que vai a 170 ou mais, né, Araída? Não, pode subir mais, mas só que 2 horas após a refeição, tem que estar em torno de 140. Se tiver, tipo, a 150, a pessoa já solicita que a pessoa faça exames em jejum, faça toda a rotina, para saber se tem realmente ou não. Ela não pode falar. Agora, sim, se o paciente está naquele período que o companheiro falou, naquela fase do pré-diabético ou resistência à insulina, que o pessoal está falando, hoje a gente fala mais na resistência à insulina, né? Para não assustar muitas pessoas, mas nessa fase, atividade física e um bom plano alimentar evita que esse indivíduo se torne diabético. Isso é muito importante, né? Pode prevenir. Esse pico, companheiro Baldo, é porque o nome fala pós-prandial, após refeição. Você ingeriu muito, ela subiu e seu organismo vai tratar de regular aquilo depois sozinho. Como diz a companheira Araída, o organismo regula depois de 2, 3 horas, aquilo já está descendo de novo. Voltando para a normalidade. Ok. Obrigado pelos esclarecimentos. Muito, muito, muito bom. Mais alguém quer fazer uma pergunta para a gente finalizar? Ok? Não? Então, eu só gostaria de agradecer tanto a companheiro Tadeu e a companheira Araída pela disponibilidade de estar falando com a gente. Avisar que a explanação foi gravada, nós vamos disponibilizar tanto para os companheiros quanto na nossa rede, nossos canais de divulgação do Atividades Leonísticas BR. E foi de grande valia. Nossa, quanto eu aprendi aqui, eu aprendi tanta coisa que eu não sabia que diabético não poderia comer mel. Eu fiquei meio que chocada aqui com a questão do mel que a Araída acabou de trazer para mim. Mas foi de grande valia. E, assim, quando eu falei para o companheiro Tadeu, não, vamos dividir essa live, esse encontro com a companheira Araída, porque eu sei do seu grande trabalho, sei da sua dedicação para essa questão da nutrologia e todo a seu doutorado e todo esse envolvimento seu, eu sabia que seria coisa boa, que ia sair daí dessa parceria. Então, eu fiquei muito feliz, né, com o encontro da gente aqui hoje, desse dia tão importante dedicado à diabetes, e que nós temos um papel muito importante, né, de passar para frente, de divulgar, de falar sobre isso, falar não só com os nossos clubes, mas nosso parente, né, e nós mesmos, né, nosso dia a dia. Está aí a companheira Judy, que é diabética, e tanta gente, né, em Lions que sofre dessa doença silenciosa que nos atinge, e pode nos atingir de uma hora para outra. Então, nós temos que ter esse cuidado. E nós saímos para a rua todo ano para fazer campanha, e nós trabalhamos tanto, então por isso nós precisamos dessa informação, né? Como a companheira Araída falou, nós precisamos ter essa bagagem para poder passar para as pessoas que nós estamos atendendo. Porque não adianta nada nós furarmos o dedinho das pessoas da rua e não saber, pelo menos, dar uma informação básica ou dar informação errada. Nós temos que ter essa responsabilidade do que nós estamos passando. Então, eu agradeço muitíssimo aos dois pelo
desprendimento, por estar aqui, por nos ajudar nessa tarefa de contribuir com o desempenho, de passar informações. E eu fico muito feliz por esse nosso primeiro encontro dessa causas e ideias do Atividades Leonísticas, e eu sei que vai dar muito fruto esse encontro. Eu fico feliz por cada um de vocês aqui. Agradeço muitíssimo. Se alguém quiser fazer uso da palavra, Tadeu ou Araída, por gentileza, se quiserem fazer uso da palavra para as considerações finais. Eu quero agradecer de público a companheira, doutora Araída, que é professora muito ocupada e se desdobrou, eu tenho certeza, para achar um tempo para contribuir com a gente. Então, publicamente, eu quero agradecê-la, companheira Araída. Eu sei que você espremeu o seu tempo para conseguir, para estar com a gente. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, companheiro Tadeu e a companheira Viviane, pela lembrança, né, de nós podermos, um clube tão jovem, estar podendo participar de um momento tão importante para o Brasil, né, com o Lions. Para a gente é uma honra estar aqui representando o nosso clube. Estou sempre à disposição, que eu puder contribuir, vai ser uma alegria nessa área da saúde, sim, que nós gostamos muito de trabalhar nessa área. Então, muito obrigada por ter lembrado de nós, pelo convite, foi uma satisfação. Se nós somos, a vida é corrida, mas assim, quanto mais corrida, mais a gente faz, né? Então, a gente está aqui para tentar fazer. Muito obrigada pela atenção, companheiros, foi um prazer conhecê-los, espero conhecê-los pessoalmente em outra oportunidade ou estarmos juntos em outras reuniões. Obrigada a participação de todos. Então, nós vamos encerrar oficialmente. Viviane, acho que a Lúcia Silva está com a mão levantada também. Companheira Lúcia, você quer falar alguma coisa? Boa noite. Desculpa aí o atraso, Vivi. Eu queria perguntar à doutora Araída, minha glicose geralmente é bem controlada, trago ela no máximo possível de ficar controladinha. Mas de manhã não tem jeito, doutora. O que será isso? Em jejum. Ela de jejum. A senhora usa insulina? Não. Só medicamento? Só o Salnesina Met. Você está comendo à noite? Eu gosto de jantar. Quando não janto, eu lancho. Pois é, mas que horas? 8, 9 no máximo. Depende, você pode estar comendo talvez algum alimento que está causando esse aumento, algum medicamento, só está tomando algum medicamento à noite. Não, eu tomo só um depois do jantar. Um depois do almoço e um depois do almoço e um depois da janta. Tá quanto a sua glicemia em jejum? 130, 140. Tá alta mesmo. E a senhora voltou ao médico? Não, quando na hora... Eu não tomo nada depois disso, e quando está na hora do almoço, ela está 110, 105, 98, eu não entendo. Tá, eu acho importante a senhora procurar um endocrinologista, pode ser alguma dificuldade no ajuste do medicamento. O medicamento que a senhora utiliza tem que ter uma ação mais prolongada, por isso que talvez não está conseguindo manter. Aí na madrugada aumenta, só tem que ver a dose desse medicamento, ou associar outro. Tem que procurar endocrinologista e reavaliar. Não, ele me falou... Isso que acontece com a doença mesmo, porque uma doença crônica, a evolução da doença é que, assim, com o tempo, ela vai ficando mais difícil fazer esse controle. Então, tem que ir fazendo alguns ajustes. Por isso que é contínuo. Ele falou que é os hormônios. Só fala assim, negócio de hormônio, mas não explica. Não, então busca outro médico, porque assim, é hormonal, mas aí tem que controlar a glicemia, não pode ficar alterada. Então é hormonal, então o que eu vou fazer com meus hormônios para manter o controle? Tem que ver isso. Ok, obrigada. Nada. Viviane, eu queria também dar a palavra para Sim. Para agradecer aos palestrantes, a doutora
Raída e ao PDG Tadeu. Eu também aprendi muito sobre a diabetes, né? E agradecer a presença de todos e, em especial, a nossa governadora do distrito LC4, a governadora Marise, né, que muito nos honra aqui na sua presença. E parabenizar também a Viviane pela condução dos trabalhos e dizer que a gente foi muito bem sucedido nesse primeiro evento, né, do Grupo de Atividades Leonísticas BR, com o apoio do Lions Clube Goiânia Bandeirantes BNK. Então, até no mês que vem, nós esperamos ter um outro evento tão proveitoso quanto esse. Tá? Muito obrigado mais uma vez a todos. E eu vou a palavra ao PDG Viviane para a continuidade do trabalho. Obrigada, companheiro Baldo. Foi um prazer tê-los aqui. Agradeço muitíssimo a presença de todos, né, num domingo à noite. E como eu falei com o companheiro Tadeu, assim, vamos fazer no dia 14 mesmo, ou vamos escolher outro dia? Mas eu achei essa data importante, né, pelo dia do Mundial de combate, de divulgação, de conversar sobre diabetes, eu achei muito importante, então, esse dia é especial. Nos próximos, não será nos dias de domingo, né, vamos escolher uma data mais oportuna, para que a gente se encontre, mas eu gostaria muito que todos estivessem nesses próximos encontros para a gente aprender mais, que nós vamos falar muito das nossas causas globais, né, o nosso abraço de lá internacional que nós damos às nossas causas. Então, eu gostei do domingo, viu, Viviane? Eu gostei do domingo. Lúcia. Não tem compromisso, não tem nada, não tem novela. A Marisa está ali. Foi ótimo o domingo, pode continuar. Não tem novela, viu? Não tem novela para competir. Não, dia de semana tem muita coisa, é isso e aquilo. Domingo não, domingo você dá por conta, descansar e ouvir as palestras. Vamos discutir isso. Nós temos pelo menos uns 20 dias para discutir sobre que dia que nós vamos fazer o próximo encontro, mas com certeza em dezembro faremos um encontro dessas causas e ideias para a gente discutir as nossas causas globais junto ao Lions Internacional. E como que nós poderemos fazer alguma coisa para a comunidade a partir dos nossos ensinamentos. Eu agradeço muitíssimo ao companheiro Tadeu e à companheira Araída pela disponibilidade, como já falei, assim, foi maravilhoso, né, vocês terem nos trazido tantas informações. E eu gostaria de fazer a oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós brasileiros o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho, para que façamos nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil, e assim seja. Assim seja. Obrigada a todos, muitíssimo obrigado mesmo pela disponibilidade, por estarem aqui, e vamos levar esses ensinamentos para frente, né? Nós temos muitas campanhas para fazer, nós temos o mês de novembro e muitos pela frente. Marise, minha governadora, são todos muito obrigada, minha irmã. Obrigadão. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada mesmo.